Amém. Vou ler com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 6, vou ler aqueles trechinhos lá, tá? Primeiro eu vou ler a partir do versículo 26 até o 40. Todos já abriram? Amém? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. E perguntaram então: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram: Senhor, dá-nos sempre este pão. E Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho, que nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora eu quero ler com os irmãos o versículo 48 até o 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Agora eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 60 até o 68. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: esta palavra é muito dura, quem pode suportar? E sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam as suas palavras, disse-lhes: isto vos escandaliza? Como seria então se visse subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem os trairiam. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa dessas palavras, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Pedro então respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Muito bem. Bom, meus irmãos, para falar um pouquinho de discipulado, que é a proposta, o tema tem a ver com missão, né? O primeiro tema tinha a ver com o reino de Deus. Deixa eu ver se vai funcionar. Funcionou. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o discipulado na prática. Antes de falar do discipulado propriamente dito, eu quero fazer uma reflexão com os irmãos sobre modelos eclesiológicos, né? Ou paradigma eclesiástico, modelo de igreja. Dá para vocês lerem daí? Tranquilo? Quero fazer uma reflexão sobre modelo de igreja, modelos que a gente tem. Tem muitos modelos, mas eu separei 3 modelos para conversar com os irmãos. Um que é o tradicional, o outro que é o pós-moderno, o outro que é o do Novo Testamento. Primeiro eu quero falar do tradicional. Então na minha tabelinha ali você tem a coluna do modelo e tem um conceito aqui ao lado
os conceitos básicos do modelo e o significado dos conceitos na coluna. Então, pensando no modelo tradicional de igreja, no modelo do século XX, das igrejas do século XX, qual é o significado da palavra eclésia nesse modelo das igrejas do século XX? O significado da palavra eclésia é instituição. Então, quando se pensava na igreja, se pensava na instituição. Então, isso é muito do meu tempo, né? Nos anos 80. Né? Quem é você? Eu sou batista. E você? Eu sou congregacional. E você? Eu sou da Assembleia de Deus. Então, a gente tinha a instituição como modelo de igreja para nós. E aí o cara falava assim: qual é a sua igreja? Nova Vida. Ah, logo vi, você não é crente, tem que ser convertido. Tem que ser assembleano. Então, o batista dizia que o assembleano não era crente, o assembleano dizia que o congregacional não era crente, o congregacional dizia que o outro não era crente. Imagine hoje, o projeto A Voz da Vida, né? Nós seríamos queimados em praça pública. O que era o mundo para essas instituições? O mundo era uma coisa imunda, suja, maldita. Então, nós não podíamos fazer nada que o mundo faz. Não podíamos ver televisão, jogar bola, nos divertir, ir ao teatro. A igreja ficava fora do mundo, deslocada do mundo. O que era o crescimento? O crescimento era a adição de pessoas. As pessoas iam se convertendo e a igreja ia crescendo. E elas se convertiam a quê? De que forma? À medida que elas iam aderindo àquele modelo denominacional. Então não dá para o cara se converter sozinho, ele tinha que fazer parte de uma denominação. Quem eram os ministros? Era o clero, aquele grupo de irmãos, né, numa posição super bem estabelecida, que é um grupo extremamente poderoso espiritualmente, que não se mistura com as pessoas. Quem eram os pastores? Eram os teólogos, aqueles que estudavam. Você faz seminário batista, consagrado pastor. Faz seminário congregacional, consagrado pastor. Faz seminário presbiteriano, consagrado pastor. O que era a espiritualidade? Era a questão sensorial, né? Participar do culto, ter assim, a alegria da adoração, chegar aqui, meu irmão, você está sentindo a presença de Deus? Estou sentindo a presença de Deus, é uma coisa sensorial. O que era a bênção? Era a conquista. Passei no vestibular, uma bênção. Casei, outra bênção. O meu emprego, outra bênção. O que era o sucesso? O sucesso era a capacidade de eu me relacionar bem com todo mundo. Um crente de sucesso é um crente que se relaciona bem no trabalho, nas empresas, com as outras denominações, tem uma relação diplomática, política, é bem relacionado. E o que é a celebração desse modelo? É a liturgia. Então, esse modelo é um modelo que ainda persiste e ainda há muitos irmãos que se encaixam nesse modelo, principalmente nas igrejas mais tradicionais. Tudo bem? Se identificaram com ele? Agora vamos falar do modelo pós-moderno. O que é o pós-moderno? O pós-moderno é uma expressão que teologicamente ainda é uma expressão muito mal definida, a gente até nem usa muito isso nos estudos nem nos trabalhos, a gente até recomenda que os alunos não usem, mas como é uma expressão que todo mundo cita e fala, eu coloquei ali para você pensar nela. O que é o pós-moderno? É o nosso tempo. O nosso tempo é o tempo pós-moderno, é o século XXI. Tem a ver com essa mudança que a gente chama hoje de sociedade líquida, tudo muda muito rápido, né? Não existem muitos padrões. Como é que é o modelo da igreja hoje nesse paradigma pós-moderno? Bom, quando você fala de igreja, de eclésia, você está falando de um mailing list, né? de uma lista, de um sistema, de um programa de computadores, você tem milhares de nomes lá, e você encontra com os pastores no congresso, e eles te perguntam: qual é a sua igreja? Eu digo: Projeto A Voz da Vida. Quantos membros tem lá? Eu digo: 8 mil, e na sua? 16 mil, e na sua? 24 mil. É um meio. E o mundo? O que é o mundo para essa igreja de hoje? O mundo é o mercado. É um lugar onde a gente pode ir lá e negociar as nossas questões. A gente se relaciona com o mundo de forma mercadológica. A gente vende produtos, vende livros, vende CDs, DVD,
na Globo, estão na Bandeirantes, estão nas TV a cabo, né? Os shows acontecem nas casas de espetáculo, naturalmente, você vê lá nas festas da Globo, os principais cantores gospel, nos programas de debate, os pastores estão presentes, os líderes, né, mais destacados, então virou um mercado. O que é o crescimento? É a massificação. Igrejas enormes, multidões, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, 100 na porta para entrar. A igreja massificada. O que é a conversão agora? É a satisfação. Crente convertido é crente feliz, satisfeito, com a autoestima elevada, motivado, né? O que são os pastores hoje, os ministros? São gurus. Eles estão ali orientando você para você ser bem sucedido. Você vai lá, é um coaching, ele vai te dar uma direção, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. Tudo mulheres de sucesso, homens de vanguarda, jovens, não sei o que, tudo nesse nível de conquista espetacular. São gurus, né? Eles andam cercados de seguranças, fazem noite de autógrafo, estão discutindo questões do nosso tempo. Os pastores também são empreendedores, estão sempre realizando muitas coisas, investindo. O que é a espiritualidade? Agora ela é esotérica, ela é mística. Ela é mística, a gente tem que ver alguma coisa, sentir alguma coisa, ter experiências sobrenaturais. O que é a bênção agora? É um produto. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um casamento, eu quero uma viagem, eu vou tomar posse, eu vou exigir, eu vou me apropriar, vou me apoderar desse produto que é meu. É uma prateleira. Você está andando aqui, cada igreja tem as suas prateleiras, elas vão oferecendo os produtos que você vai escolher. Isso eu quero, isso eu quero, isso aqui não, isso aqui é maneiro, isso eu quero também. O que é o sucesso? É a performance. Quanto mais performático o pregador, quanto mais carismático, quanto mais engraçado, tem que saber contar piada, tem que saber cantar, tem que saber dançar. Eu vou morrer de fome nesse negócio. Não tenho a menor chance. O cara tem que ser bacana, tem que falar para multidões, tem que ser performar. E o culto? Como é que é o culto? É um show. Show, é luz, é fumaça, é gelo seco, é só gente bonita, cantoras lindas, barrigas de tanquinho, guitarras importadas. Tudo performático. Instrumentos de ponta, cubos de última geração, som de CD puríssimo, uma banda sensacional. Pô, cara, 10, é um negócio sensacional. Esse é o modelo pós-moderno, que atende à sociedade fluida. Provavelmente, enquanto eu vi sociedade líquida, né? Provavelmente, enquanto eu fui falando aqui, você foi lembrando de várias denominações. Cultos, programas de televisão. E esse modelo pós-moderno é um modelo que a gente herdou dos americanos, dos anos 60. Nós estamos atrasados uns 50 anos. Como tudo no Brasil, já teve lá fora, já aconteceu, já acabou, ninguém fala mais, mas está chegando aqui agora. Isso tem a ver com a nossa cultura. Isso lá nos anos 60, final dos anos 70, final dos anos 60 já era um modelo americano, já, das tendas, dos ginásios, dos estádios, da Gator Family, né? Aquelas bandas sensacionais, grandes corais, pastores assim, espetaculares. É um modelo que a gente está herdando agora. Agora vamos tentar comparar isso sem nenhum tipo de ironia, mas só de uma forma reflexiva, né? A gente está aqui para pensar. Vamos tentar comparar isso com o modelo do Novo Testamento, onde a igreja é um corpo vivo formado por pessoas, onde o mundo é a sociedade que está perdida, precisa de orientação, onde o crescimento se dá por multiplicação e é natural, é o Espírito Santo que faz a igreja se multiplicar, onde os pastores e ministros são santos e o seu ministério
acontece por causa da operacionalidade do Espírito Santo. E a espiritualidade da igreja se dá à medida que as experiências vão acontecendo. A bênção é uma dádiva, pode ser qualquer coisa que Deus dá. Até o dia que amanheceu é uma bênção. O sucesso tem a ver com fidelidade. Crente de sucesso é crente fiel, que pode prosperar ou pode morrer decapitado, mas tem que ser fiel. E a celebração do culto tem a ver com atitude. Se dá através das nossas ações. Sempre rola esse silêncio. Então a pergunta não, a afirmação, né? O perfil do discípulo depende do modelo. Agora vamos falar de discipulado. Né? O perfil do discípulo depende do modelo. Discípulo de quê? Discípulo de quem? Depende do modelo que a gente está implantando. Então, já partindo desse pressuposto que eu acabei de estabelecer, o tipo de crente que nós teremos depende do modelo que nós adotarmos. Não culpe os crentes. Pense primeiro no modelo onde eles estão inseridos. Eles são um reflexo da igreja, da comunidade onde eles estão inseridos. É o tipo de crente que a gente quer formar, é o modelo que a gente quer adotar. Bom, então agora eu vou falando algumas coisas, tá bom? Vou passando aqui, se quiser anotar. Bom, qual dessas duas posições é mais perigosa para o homem? Declarar abertamente que não tem interesse em Cristo e na religião, ou seguir a Cristo motivado por uma razão falsa ou errada? O que é pior? A maioria das pessoas tem uma tendência de dizer que não há diferença entre as duas coisas. Quando você faz essa pergunta no seminário, os irmãos não tem a menor diferença, porque tanto faz, todos os dois estão fora do reino, estão perdidos. Mas há uma distinção importante entre os dois se nós examinarmos puramente do ponto de vista humano. Porque o homem que não crê na religião está fora do reino. Mas o homem que está seguindo a Jesus por uma razão falsa, ele não apenas está iludindo a si mesmo, como também está enganando a igreja. Há muitos irmãos, há muitos crentes que são religiosos, porque se encaixam dentro do modelo que a igreja propõe. E a igreja, uma vez que percebe que aquele irmão está encaixado dentro do modelo, a igreja entende que essa pessoa é cristã, porque está dentro do modelo. Mas nem todo mundo que está dentro do modelo é cristão. É religioso, está dentro da igreja, mas não necessariamente é um cristão. Então, para essa pessoa que está dentro da igreja, mas ainda não se converteu, talvez a igreja seja um lugar muito perigoso, muito difícil, muito complexo, porque ela está sendo enganada. Há irmãos também que acham que é muito bom que as pessoas estejam na igreja, porque elas estão debaixo da nossa influência. O importante é o cara estar aqui, porque aqui a gente vai influenciando ele com a música, com a palavra, com os ensinos. Então a gente acha, entende, e há irmãos que entendem, que essas pessoas que estão sendo influenciadas na igreja, elas têm a tendência a aderir aos nossos pensamentos. Então nós chamamos essas pessoas de cristãs. Mas a Bíblia nos diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Então é bem possível e plausível que muitas dessas pessoas que estão dentro da igreja estão ouvindo o que nós estamos pregando, mas essa pregação não entra no seu coração. Porque elas não entendem. A sua mente está cauterizada. Elas entraram,
vieram e foram atraídas por uma mensagem falsa. Quando a mensagem verdadeira é pregada, elas não conseguem entender, elas relativizam. Então é possível que essas pessoas nunca venham a conhecer a verdade, porque a verdade não lhes é compreensível, uma vez que elas dependem de Deus para que essa verdade entre no coração. Então nós temos que nos perguntar: nós estamos na igreja pela motivação certa ou estamos na igreja pela motivação errada? Essa é uma pergunta que cada um de nós tem que fazer para si mesmo. Outra pergunta que a gente precisa fazer: quando nós convidamos as pessoas para virem à igreja ou para participarem das programações que nós realizamos, nós atraímos as pessoas pela motivação certa ou atraímos as pessoas pela motivação errada? Outra pergunta: quando você quer evangelizar uma pessoa, ministrar para ela, compartilhar com ela o evangelho, você ministra e compartilha com a motivação certa ou atrai e tenta atrair a pessoa com a motivação errada? Vamos pensar. Vamos falar de Jesus, que é o nosso líder, nosso mestre, nosso Senhor. Olhe para a Bíblia e você verá que Jesus sempre quis se certificar se os homens e mulheres estavam seguindo Ele pela razão certa ou pela razão errada. Olhe os textos e você verá constantemente parando e perguntando às pessoas se elas estavam seguindo pela razão certa. O que nos parece é que Jesus tinha uma preocupação. Ele queria que as pessoas fossem atraídas a Ele pela razão verdadeira. Portanto, é uma mentira quando alguém diz que na cruz Jesus foi abandonado e se sentiu sozinho porque os seus amigos o traíram. Na verdade, na cruz Jesus já sabia exatamente quem ficava e quem ia embora. Ele nunca foi surpreendido pelo comportamento dos seus discípulos. A Bíblia nos ensina que Jesus se esforçava constantemente para examinar os seus discípulos. Então vamos ver o que diz o texto de Mateus 7, 22, 23. O texto está lá, você vai anotando e eu vou falando dele, né? Esse texto é famoso. Jesus vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Jesus também conta uma parábola, a parábola da casa. Ele diz: aquele homem que ouve as minhas palavras e as guarda no coração, olha, presta atenção no texto, aquele que ouve as minhas palavras e guarda no coração, é comparado, pode ser comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não ouve as minhas palavras pode ser comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus está fazendo então uma divisão clara, direta e objetiva. Há um grupo de pessoas que me seguem, que ouvem as minhas palavras e as cumprem. Há um grupo de pessoas que me seguem, mas não fazem o que eu falo. Depois ele conta a parábola do semeador, né? Parábola da semente do solo. Na parábola do semeador, que os irmãos vão lembrar muito bem, Jesus fala sobre 4 tipos de solo. Os irmãos que não lembraram, é só ler o texto lá, vocês vão lembrar. Um certo homem saiu a semear e jogou a sua semente no caminho, e jogou a sua semente na rocha, e jogou a sua semente entre os espinhos, e jogou a sua semente numa terra boa.
Então, se a gente fosse fazer uma estatística aqui, os matemáticos, né? Só 20%, 20 está errado, só 25% do público para onde a semente foi lançada guardou a palavra no coração. E Jesus, quando os discípulos perguntam, mestre, essa palavra é muito esquisita, nos explique. Ele vai dizer, olha, quem jogou a semente no caminho é o coração do homem que ouviu a palavra, mas veio Satanás e arrancou a palavra do coração dele. A semente lá nos espinhos é o homem que ouviu a palavra, mas os cuidados com a vida e o mundo. Então Jesus vai explicando que há pessoas que ouvem a palavra, mas a palavra lhe é rejeitada. E no percentual aí, o grupo de homens e mulheres que guardam a palavra no coração é de 25%, é um quarto. É bem menor do que aqueles que se perdem. Outra parábola de Jesus, peixes bons e peixes ruins. Ele vai dizer, o reino de Deus é semelhante a uma rede que foi lançada no mar, e os pescadores recolheram a rede e haviam muitos peixes, mas só que depois eles fizeram a seleção. Peixe bom fica, peixe ruim sai. Então, Jesus vai dizer que no reino, nem sempre os que estão na rede, ou como diria aquele versículo bíblico, né? Nem tudo que cai na rede é peixe. Está escrito na sua Bíblia? Ainda tem aquele texto de Lucas 9, 57 e 58, onde um rapaz chega perto de Jesus e diz, mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. E Jesus respondeu, é muito difícil. Não foi exatamente isso que ele disse, mas a legenda é essa. Ele disse, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas eu não tenho nem onde encostar a cabeça. É como se ele perguntasse, tem certeza? E ele vai embora. Porque há uma diferença muito grande entre a teoria e a prática. Tudo bem? Então vamos fazer uma análise prática agora. Estou indo muito rápido? Não. Por que estamos seguindo a Jesus? Você devia anotar isso no seu livrinho, no seu caderno, na sua Bíblia, escrever lá. Por que eu estou seguindo a Jesus? Por que eu digo que eu sou crente? E por que eu frequento a igreja que eu frequento? Qual é a razão? Se Jesus estivesse aqui, ele nos faria essa pergunta. Porque ele tinha essa característica de perguntar por que as pessoas estavam seguindo ele. Porque nós precisamos descobrir se fazemos isso pela razão certa ou se fazemos isso pela razão errada. Porque se estivermos fazendo pela razão errada, nós não somos discípulos de Jesus. Somos só frequentadores de igreja. Observem que essa sociedade pós-moderna, líquida, ela gerou na igreja uma necessidade de massificar, de crescer. Porque uma igreja pequena é sinônimo de uma igreja fracassada. E um pastor que tem poucos crentes na sua congregação é um pastor cujo ministério não se desenvolve. O que as igrejas passaram a fazer então de forma geral? Desenvolver programas e projetos e modelos de multiplicação que passam pelos grupos pequenos, entram pelos cursos e por vários tipos de aplicações que acabam importando para dentro da igreja conceitos, muitos deles corporativos. Então, muitas vezes se lê mais o monge executivo do que a Bíblia. Se lê mais Augusto Cury do que a Bíblia. Porque é importante crescer. Então nós perdemos o filtro
se tornou um membro de uma denominação dessa ou participante de um grupo. Mas Jesus está nos ensinando que o discípulo tem características diferentes. Porque ele mesmo, como Senhor, tinha um grupo grande de seguidores, mas ele criticava o próprio grupo, está vendo? Eu quero que você pense comigo isso. Nós temos a mania de nos proteger. Protegemos a nossa família, protegemos a nossa denominação, protegemos os nossos líderes. Mas Jesus criticava o seu próprio grupo de seguidores. E ele perguntava: por que vocês estão me seguindo? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem de mim, na verdade? Ele criticava. Então, essa é uma análise prática. Por que eu estou seguindo a Jesus? Por quê? Qual a razão? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Passei. Então, vou dar para vocês algumas razões por que as pessoas seguem a Jesus. Para a gente pensar. Primeiro, há pessoas que se unem a uma igreja porque muitos outros estão fazendo a mesma coisa. Todo mundo está indo para lá, então a gente vai também. Porque o ministério tal está bombando. Lá vamos. Vou meter logo um adesivão atrás do meu carro e todo mundo vai saber que eu sou de lá. Isso é um fenômeno repetitivo, né? Tem fases, cada fase é um ministério diferente bombando. Então, muitas pessoas estão na igreja porque todas as outras estão. Elas nadam de acordo com a corrente. Fazem porque todo mundo faz. Andam porque todo mundo anda. E seguem porque todo mundo segue. Então, elas estão na multidão. E provavelmente isso aconteceu com Jesus também. Jesus estava andando e todo mundo: vamos lá, pô. Vamos lá porque sobra uma cura pra gente. Todo mundo está curado. De repente a gente encosta. Não foi isso que a mulher do fluxo de sangue disse? Quem sabe eu dou sorte, eu dou uma encostada nisso. Eu dou só uma encostada. Quem sabe ele não joga para mim um lenço encharcado de suor. Passa aqui. Outra razão, há pessoas que se unem a uma igreja por uma razão mercenária e materialista. Elas querem o quê? Elas querem receber alguma coisa. Por que tinha tanta gente na praia aquele dia? Porque Jesus dava pão. Então vamos comer, pô. Tem pão. Tinha tanta gente na praia, você já deve ter visto na televisão, né, as comemorações do Ano Novo, Copacabana, na região assim. Então, por que hoje as balsas jogam os fogos de dentro do mar? Porque tomou uma proporção tão grande que antigamente os fogos saíam dos prédios, né? Saíam dos prédios do Copacabana Palace. Só que a multidão é tão grande, 1 milhão, 2 milhões, que teve que colocar os fogos lá como Jesus tem guardadas todas as proporções. Ele tem uma situação similar. Tinha tanta gente na praia que ele teve que pregar em cima do barco distanciado. Subiu no barco, empurraram o barco para dentro da água, ele pregou lá de dentro da água, porque não havia como ele ficar mais na praia. Mas o que muitas daquelas pessoas queriam? O pão, a cura, o milagre. Os caras viram Jesus tirar dinheiro da boca do peixe. Pô, Jesus é o cara, né? Tira dinheiro de dentro do peixe. Ele faz um milagre. Então muitos seguem a igreja porque olham para ela e veem ela uma importante, né, oportunidade de negócio. Minha empresa está falindo, vou para a igreja. Porque segunda-feira tem lá a reunião dos empresários. Eu disse alguma coisa absurda? Não é? E quando o cara dá o testemunho, eu estava quebrado, mas depois que eu passei a vir aqui, meu negócio... Terceira razão, há pessoas que seguem a Cristo porque não querem ir para o inferno. São religiosas porque uma das coisas que a igreja garante é que não vai haver condenação. Então, muitas
seguiam a Jesus porque ele tirava as pessoas de uma condição de condenação. O cara leproso, estava isolado. Jesus tocou nele e ficou limpo. Não tinha mais envolvimento social. De repente ele passa a se tornar uma pessoa normal, comum. O endemoniado Gesareno estava lá escravizado, acorrentado no cemitério. Todo mundo tinha medo dele. De repente ele está sóbrio, lúcido, arrumado, de banho tomado. Jesus tira as pessoas dessa condição de destruição. Eu também quero. Não quero mais ser mendigo. Não quero mais ser coxo. Não quero mais ser leproso. Não quero mais ser vascaíno. Momento de reflexão, né? Há pessoas que estão interessadas no fenômeno da religião. Elas vão na igreja porque a igreja faz coisas diferentes, sobrenaturais. Ela é mística. Então, por exemplo, tem um grupo que diz assim na Bíblia: vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente um profeta. Curtem essa coisa do místico, do extraordinário, do cara que faz coisas diferentes, que tem visões, que tem realização, tem sonhos. Isso atrai as multidões. Há também aqueles que seguem a Jesus porque não entenderam nem quem ele é, nem a sua mensagem. Há irmãos que acham que Jesus era marxista, que ele veio para mudar a realidade social do planeta. Então encaram o Evangelho como uma oportunidade de mudança social, mudança política, mudança ideológica. Eles disseram assim: vamos transformar, ele é o Messias, vamos colocar ele no trono, ele é o rei. Eles queriam pegar Jesus e botar no trono. Jesus fez coisas tão extraordinárias que ele disse: ele vai ser o nosso rei. Nós vamos segui-lo e vamos vencer Roma. Vamos tirar César do trono e vamos colocar ele. Mas não entenderam nem quem ele era, nem a mensagem que ele pregava. Então seguem como um reformador social, ou como um filósofo, ou como um artista, ou como um poeta, o que você quiser dizer. Então, de novo, vem a pergunta: e nós? Por que nós seguimos a Jesus? E quando a gente prega, qual é o Jesus que a gente anuncia? Que Jesus que a gente está apresentando? O que vai resolver os problemas materiais da pessoa? Vamos lá na minha igreja que a sua vida vai mudar. O que vai proporcionar uma experiência mística? Vamos lá no monte, lá que a grama acende. Acende, cara. Fica fosforescente. Experiência mística. Ou nós pregamos um Jesus que transforma a realidade do pobre, para tirar o cara da favela, tirar o cara da droga, tirar o cara da rua, mas e pro rico? Não vai nada, o rico não tem chance. O rico tem que mais deixar o dinheiro aqui mesmo no gasofilaço para ver se Jesus tem misericórdia dele. Que afinal de contas a mensagem do Evangelho é uma mudança social. Vamos mudar a América Latina. Porque qual é o Jesus que nós anunciamos? O modelo que nós propomos vai definir o discípulo que a gente tem. Qual o modelo? Qual o modelo que a gente está propondo? O modelo que a gente propõe define o discípulo que vai ser criado. Ele é resultado desse modelo que a gente estabeleceu. Agora vamos falar do discípulo, do verdadeiro discípulo. Vamos voltar para a Bíblia, junto comigo. Vamos voltar lá em João capítulo 6.
Vamos ler a partir do versículo 66. Por causa disso, muitos dos seus discípulos, muitos de quem? Dos seus discípulos. O que está acontecendo no capítulo 6 de João? Essa que é a nossa análise. Jesus está no auge do seu ministério. Nunca foi tão aplaudido e tão reverenciado. Se aproxima o dia da sua crucificação. Mas ele está numa fase assim, como diria, está top. Está assim, curando com sombra, curando com cuspe, curando com cabelo, balança o cabelo, cura uma galera. Então ele estava multiplicando pães. Só que no primeiro versículo que nós lemos hoje, Jesus vai dizer: vocês não me seguem pela razão, pelo motivo que Deus me enviou. Vocês me seguem para comer pão. Ele está falando isso para a multidão. Foi o primeiro versículo que nós lemos hoje. Milhares de pessoas. Aí Jesus disse assim: acabou o pão. Não tem mais pão. O único pão que tem aqui agora sou eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí ele muda o discurso. Foi o texto que nós lemos hoje. Aí ele começa a dizer: chega de milagres. E os fariseus vão dizer: mostra-nos um sinal. Ele diz: chega de sinais. Agora vocês têm que me seguir pela razão certa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o Pai me enviou para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha vida eterna. E quem crê em mim, quem comer desse pão, morrerá. Mas quem crê em mim e morrer, eu ressuscitarei no último dia. Porque eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês sejam ressuscitados. Mas muitos me seguem por causa do pão. Muitos me seguem por causa do milagre. Mas esses caras não me conhecem. Eu quero dizer para aqueles que me conhecem: quem crê em mim nunca mais morrerá. Aí os seus discípulos, vários deles, olharam para Jesus e disseram: que isso, mestre? Que discurso duro é esse? Nós lemos esse versículo também. Esse discurso é muito duro, muito difícil. Quer dizer que a gente não vai mais ganhar nada de você. Quer dizer que nenhum milagre mais vai, nem mais nem um resfriadozinho, nem uma gripe, nada. Nem um calo, nem uma unha cravada. O Senhor não vai resolver mais nada. E agora vem com esse papo de morte, de entrega, de sacrifício, de negar-se a si mesmo. Não, está muito difícil esse discurso. E aí Jesus, nós também lemos, Jesus enrijeceu mais o discurso. Ele falou: é isso mesmo. E vai ficar pior, porque só crerão em mim aqueles que o Pai trouxer, e só andarão nos meus caminhos aquele que Deus me confiar. Aí Jesus começou a criar um filtro gigantesco para dizer o seguinte: você só crê em mim se Deus fizer com que você crê. Aí diz o versículo 66: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Por que eles deixaram de seguir? Porque eles seguiam a Jesus por algumas dessas razões que nós levantamos aqui, talvez até por algumas outras, menos por causa dele. Porque eles foram embora. Bom, notícia boa. Nem todo mundo foi embora, ficaram 12. Eram milhares, ficaram 12. Era uma multidão como a areia do mar, ficaram 12. Então a ideia da massificação é equivocada. Quando você joga a peneira, sobram 12. Essa ideia das multidões é uma ideia, no mínimo, para a gente pensar nela devagar, porque quando Jesus enrijece o discurso, sobram 12. E aí Jesus, irritado, e nós podemos presumir que ele está bem irritado pela maneira como ele se dirige aos 12, Jesus perguntou aos 12. Vamos tentar adaptar o discurso de
Jesus ao nosso tempo. Ele olhou para os 12 e disse assim: estão vendo aí? Foi todo mundo embora. Acabou a palhaçada. Eu tenho cara de palhaço? Vocês querem ir também? Isso é um discurso duro, né? Que eu estou aqui com você desde o início, né? A essa altura do campeonato, você olha para mim e pergunta se eu quero ir embora, dependendo do nosso temperamento, a gente vai embora mesmo, vai? Qual é? E Jesus pergunta: vocês querem também? Vocês também querem se retirar? Vocês também querem pão? Bom, quem é que nós estamos vendo aqui? Um mestre com a autoestima baixa? Que isso, gente? Vai embora não. Vocês vão me deixar sozinho? Pô, mó depressão. A gente estava tão bem junto. Pô, não façam isso. Você não vê Jesus em momento nenhum fazendo lamento, como você vê às vezes na igreja, os obreiros se lamentando. Pô, não tem ninguém. Pô, preparando um culto aqui, meu congresso. A gente esperava aqui 5.000 pessoas, não vieram. Aí sabe qual é a nossa tendência? É culpar as pessoas. Ah, ninguém quer mais nada também, não. Tem mais crente como antigamente. Porcaria, também não faço mais nada. Ninguém está nem aí. Mas você não vê Jesus fazendo na defensiva, né? Se vitimando. Pelo contrário, você vê alguém convicto de quem é, que sabe o que está fazendo e se posiciona. Vocês querem também? Vai logo, para de mexer a paciência, sai da minha frente, todo mundo. Afinal, como está escrito na Bíblia também, antes só do que mal operado. Não está escrito também? Então Pedro, nosso irmão, ele tem um modelo na cabeça dele. Agora eu quero que você pense comigo, meu irmão, para que o Espírito Santo ajude você a pensar. Nós precisamos da ajuda de Deus para pensar. A nossa mente está tão contaminada com tanta porcaria que nós precisamos da ajuda de Deus e Deus vai nos ajudar. Pedro tinha um modelo diferente. Ele não foi atraído por pão, por peixe, por milagre. Ele não estava doente. Pedro estava trabalhando dentro do barco dele, sua vida normal. E um dia ele teve um encontro com Cristo. Ele teve um encontro com Cristo verdadeiro. Jesus entrou no barco, conversou com ele, confrontou a sua fé. Ele disse para Jesus que tinha pescado a noite toda e não tinha encontrado peixe. Jesus disse: não, mas eu quero desafiar você a jogar a sua rede para o lado de lá. Jesus o confrontou, tocou naquilo que era mais profundo no seu interior, mexeu com a sua mente, mexeu com os seus valores. Foi Jesus falando. A palavra de Deus entrou no coração de Pedro. Jesus falando. Deus, a palavra de Deus foi dita. Ele ouviu, jogou a sua rede, e eram tantos peixes que o seu barco quase afundou. E ele disse: por favor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. A presença de Jesus na vida das pessoas faz com que elas tenham primeiramente a consciência do pecado e, em segundo lugar, a consciência de que Deus sim tem poder e autoridade para arrancar pecado. Então ele se curvou diante de Jesus no barco e disse: saia da minha frente, Jesus, não tenha medo. Você pesca com muito brilhantismo, mas eu quero que você me siga, porque eu vou transformar você num pescador de homens. O modelo de Pedro é um modelo diferente. Ele não foi atraído por barulho, por tumulto, por coisas do mundo, por notícias que chegaram, porque os discípulos de Jesus, eles tiveram um encontro com Cristo, um encontro pessoal, particular. A palavra de Deus chegou ao seu
chamou pelo nome: Pedro, João, Lucas, Mateus, siga-me. Eles ouviram a sua voz e algo mudou no seu interior. Eles não sabiam quem Jesus era ainda, não entendiam muito bem a sua mensagem, mas eles creram nele. Então rolou um modelo novo. Então Pedro olhou para Jesus e disse, no versículo 68, Senhor, para onde iremos? Ou, numa versão melhor, para quem iremos? O que Pedro está querendo dizer com isso? Se não for para seguir o Senhor, quem é a pessoa que nós seguiremos? Qual pastor? Qual sacerdote? Qual obreiro? Qual líder? Só tu tens, só o Senhor tem. Quando fala, eu consigo entender. Eu não entendo muito, mas o que eu entendo entra no meu coração. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós, versículo 69, cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Bom, Pedro revela que ele tem uma fé profunda. Ele está dizendo, se nós te deixarmos, nós vamos seguir a quem? Para quem iremos nós? Ele sabia que só Jesus tinha palavras de vida eterna. Vamos traduzir isso para uma outra linguagem. A mensagem de Jesus traz salvação. A mensagem de Jesus, os seus ensinamentos são transcendentes, ultrapassam a nossa dimensão. Pedro já tinha visto de tudo, já tinha visto Jesus expulsar o demônio, já tinha visto Jesus dominar o tempo, o vento, a terra, a morte. Ele viu Jesus ressuscitar mortos, então ele cria que Jesus tinha o poder transcendente de transformar a morte em vida. É como se ele estivesse dizendo para Jesus, nenhum outro homem pode salvar. Talvez outros homens consigam fazer coisas milagrosas, mas nenhum outro homem pode salvar como o Senhor salva, porque nós vimos o Senhor salvar a mulher do fluxo de sangue, os leprosos, os publicanos, a mulher samaritana, tanta gente destruída, os gesarenos, gente que a sociedade rejeitou, o aleijado lá no tanque de Betesda, gente que não tinha mais futuro, que não tinha mais esperança, gente que estava perdida, condenada ao ostracismo, os samaritanos, gente confusa, gente sem esperança, sem destino. Quando Jesus entrou na vida deles, a vida deles foi transformada. Mulheres prostitutas que se tornaram mulheres de valor, homens endemoniados que ficaram lúcidos, ladrões oficiais, publicanos que se tornaram homens honestos. Pedro viu com os seus olhos que quando Jesus entra na vida da pessoa, ela não consegue ver mais nada, ela passa a viver em função da presença de Jesus. Então a mulher samaritana largou o seu cântaro, o endemoniado Gesareno sentou do seu lado. Zaqueu estava disposto a largar todo o seu dinheiro para segui-lo. Maria abandonou a casa e sentou aos seus pés. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, nada mais importa. Nem o trabalho, nem o dinheiro, nem a própria vida. Tudo se torna secundário, porque o encontro com Jesus é único. Ele transforma o coração, ele abre os olhos, ele muda a mente. Por isso que nós chamamos essa experiência de novo nascimento. Porque a pessoa que nós éramos morreu, e uma pessoa nova ressuscita para a glória de Deus. E foi isso que Pedro disse. Para onde iremos nós? A quem que nós seguiremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Quando ele diz, nós temos crido que tu és o Santo de Deus, ele também está dizendo, Senhor, tudo o que o Senhor diz vem de Deus. Tudo o que
o Senhor diz é verdade. O que nós vamos fazer agora? A quem nós vamos seguir? Nós não queremos os pães, nós não queremos os milagres, nós queremos o Senhor. Queremos ficar perto do Senhor e queremos ir para onde o Senhor for. Então, vou voltar no slide anterior. O perfil do discípulo depende do modelo. Que igreja nós queremos? Que igreja nós queremos? Que tipo de crente nós queremos formar? Nós, às vezes, ficamos muito preocupados com a aceitação do público. Mas, aparentemente, no texto que nós lemos, Jesus não está muito preocupado com a aceitação do público. Jesus está preocupado em que as pessoas o sigam pela razão correta. Vocês querem ir embora? Não. Por que vocês querem ficar? Porque só tu tens a palavra de vida eterna, não pode ficar. Essa é a resposta certa. Então você pode ficar. Pô, Senhor, mas tinham 5.000, não quero 5.000. Quero discípulos fiéis. Quero homens que me seguiriam até a morte, porque reconhecem que eu sou o Senhor da vida. Todos nós morreremos, mas se vocês morrerem comigo, todos nós ressuscitaremos. Eu vou para o túmulo, mas logo, logo vocês me verão levantar do túmulo, e todos que crerem em mim também ressuscitarão no último dia. Coisas para a gente pensar, não é? Estou encerrando. Primeiro, modelos personalistas desviam o foco. Quanto mais personalista a gente é, menos para Jesus a gente aponta. O cristianismo é cristocêntrico. Você crê nisso, meu irmão? Entre nós, só Jesus é o Senhor. E entre nós, só Jesus receberá a glória. Quanto mais personalista, mais o foco é desviado. Por quê? Porque as pessoas passam a olhar para o jeito, para o carisma, para o temperamento, para a linguagem, para a forma, para o modelo. E nós temos que olhar para Jesus. Quanto mais personalista, mais fraco é o discipulado. O discipulado tem que ser cristocêntrico. Olha, muito bem que você está aqui, Jefferson, eu quero te apresentar a Jesus. Está aqui o que a Bíblia diz, vamos agora andar, eu e você vamos nos esforçar para ser igual a Jesus. Tem mais nada para dizer, nada. E aí alguém poderia dizer, mas isso não anima ninguém. Mas nós não somos animadores. Mas isso não empolga ninguém. Mas nós não estamos aqui para empolgar ninguém não, irmão. Mas isso não é legal. Mas quem disse que tinha que ser legal? Isso aqui não é teatro, pô. Virou entretenimento? Estamos divertindo os irmãos? Não. Os pastores são líderes que Deus levanta para que eles trabalhem a fim de que as ovelhas consigam cada vez mais olhar para Jesus. Importa que os pastores desapareçam e que Cristo seja glorificado. Eu usei a palavra pastor, podia ter usado qualquer uma, apóstolo, missionário, diácono, obreiro, ministro, como você quiser chamar. Todo aquele que é levantado para servir, é levantado para que a igreja consiga olhar para Cristo. Porque nós não estamos trabalhando para que as pessoas se sintam felizes. Esta felicidade do nosso tempo pós-moderno, da nossa sociedade líquida, essa felicidade tem a ver com bem-estar, tem a ver com autoestima. Nós não trabalhamos com bem-estar e autoestima. A nossa mensagem é a mensagem da cruz, é a mensagem da salvação. Nós apontamos para a cruz e dizemos, passaremos por esse mundo e logo, logo nós viveremos com o Senhor eternamente. Nós não vivemos para uma vida de bem-estar, ainda que o bem-estar seja muito bem-vindo, porque todo mundo precisa, merece e gosta de bem-estar, mas essa não é a mensagem do Evangelho.
E foi isso que deixou os discípulos chateados. Eles disseram: esse discurso é muito duro, porque Jesus estava dizendo: sabe onde esse negócio vai acabar? Vai acabar em morte. Esse caminho aqui acaba em morte. Se vocês pensam que esse caminho que eu estou trilhando acaba no trono, eu quero dizer que acaba na morte. Eu vou morrer e todos os que creem em mim morrerão comigo, mas eu tenho poder para ressuscitá-los. Então esse discurso deixou eles indignados, porque a nossa sociedade do momento, que alguns autores chamam de pós-moderna, ela ensina que a igreja precisa contribuir para o bem-estar. Esse é o discurso personalista. Vem cá, meu irmão, vem fazer uma visita. Deus tem uma palavra maravilhosa para você. Você nunca mais será o mesmo. Sua vida será transformada. Você vai sair feliz. Sua família. A nossa preocupação número 1 é com a transformação do coração, é com a mudança interior, é com o novo nascimento. A nossa pregação é para que eles sejam arrebatados do juízo e não da injustiça da sociedade. Então o modelo personalista gera discípulos que têm fome de bem-estar, têm fome de autoestima e não fome de Jesus. Eu me lembro de um retiro que nós fizemos uma vez na nossa igreja para jovens. Nós perguntamos aos jovens da nossa igreja, naquela época devia ter uns 150 jovens, e nós perguntamos: quem de vocês aqui se sente chamado por Deus para servir? E vários deles vieram à frente. Depois nós perguntamos: quem de vocês está disposto a abrir mão da carreira para servir a Jesus? Ninguém. Então há de se questionar esse chamado. A gente tem que pensar nisso. Esse modelo está errado. O modelo de Jesus é larga o barco, larga a rede, sim. Esse modelo está confuso. E é do púlpito, é das salas de aula, é dos livros que se espalha a confusão no meio da igreja e entre os irmãos. Outra coisa a se considerar é que o orgulho intelectual faz com que as pessoas rejeitem a palavra de Deus. Muita inteligência, muito conhecimento torna o coração do homem vaidoso. Quem disse que o cara não pode estudar? Claro que pode, não pode ser inteligente, deve, mas tudo isso tem que estar sujeito à autoridade divina. Que inteligência é essa que questiona as Escrituras? Que conhecimento é esse que coloca em xeque o Evangelho? Vocês leram o texto que eu li? Versículo 61. Sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos, está o que escrito na sua Bíblia? O que diz na sua Bíblia aí? João 6, 61. Os seus discípulos murmuravam. Numa versão mais moderna, os seus discípulos criticavam as suas palavras. Olha, não é o Leclerc pregando, não é o Luiz. É Jesus, cara. Imagina Jesus pregando aqui no púlpito e o cara sentado ali. Ah, não concordo com isso não. Imagina, cara. Imagina, aqui o Tucador, você concorda com isso que ele falou? Não. Pô, não é isso não, Evangelho não é isso não. Imagina, Jesus pregando. Jesus no púlpito pregando. O irmão, o Evangelho não é isso não. Está faltando isso, está faltando aquilo. Os discípulos criticavam o que Jesus dizia. Por quê? Porque eles não acreditavam, eles não criam em Jesus. Eles o seguiam por várias razões, mas eles não criam na sua palavra. Porque quando ele dizia coisas que eles gostavam, eles batiam palma. Quando eles diziam coisas que eles não entendiam ou que eles não concordavam, eles criticavam. Então isso não é fé, né? Fé é aquilo ali, ó. Eu não entendo tudo, mas eu creio em Deus. Eu não explico tudo, mas eu creio na Escritura. Eu não sei como chegar a todas essas conclusões, mas seja lá o que for,
eu creio que o que a Bíblia diz é a verdade. Então eles criticavam Jesus, porque não concordavam. E os modelos pós-modernos de ensino, eles têm essa tendência também, questionar. Mas pastor, aqui na Bíblia está dizendo que nós precisamos sofrer por causa do Evangelho. O pastor diz, não, meu irmão, mas eu não creio nesse tipo de sofrimento. Eu não acredito nisso. Aí o irmão diz, mas pastor, aqui está dizendo que tem que negar-se a si mesmo. Aí o pastor diz, não é isso. Está escrito isso, mas não é isso que significa. Vou te explicar o que significa. Você tem que negar as coisas ruins que o seu pai deixou para você. Você tem que dizer não para as influências do seu passado. Você tem que negar, quando eu estou fulano diz para você assim, fulano, você é burro, você tem que rejeitar essa palavra que não é para você. Agora, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa bacana, você é um cara espiritual, especial, Deus te ama muito, Jesus morreu por sua causa. Não, irmão, Jesus morreu por causa do pecado, porque nós não merecíamos a morte de Jesus. Jesus morreu porque houve um ato de infinita compaixão, e nós, por causa da compaixão, fomos alcançados pela sua misericórdia. Lá na eternidade ele teve misericórdia, e essa misericórdia transbordou e nos alcançou onde nós estamos. Mas os motivos da redenção são motivos divinos e não motivos humanos. Não é o homem que está no centro da redenção, é Deus. Não é o homem que mexe com o coração de Deus, é Deus que se compadece do homem. Não é o homem que faz Deus se esforçar, é Deus que se esforça, porque se depender do homem não acontece nada. É Deus que vai na sua direção, é Deus que procura cheio de graça e misericórdia. Então, todos esses pensamentos que questionam a Escritura são resultado do orgulho intelectual, da vaidade humana, da estupidez, do pecado. Então se fala as maiores aberrações, as maiores heresias, que a gente nem pensa que é heresia, porque é tão legal que a gente escuta, que nos faz bem. Mas é um veneno, cara. Está me matando por dentro. Está contaminando a comunidade. Porque o orgulho intelectual rejeita a palavra. Rejeita as Escrituras. Aí alguém diria, pastor, que situação é? Nós estamos vivendo os finais dos tempos. Não estamos não. Estamos vivendo no mundo de sempre, desde o início, lá do Éden, desde que o pecado entrou, como a Bíblia nos conta, sempre é pequeno o grupo de homens e mulheres que tem disposição de servir ao Senhor. Nunca foi uma multidão. Dos 600 mil homens que saíram do Egito para a Terra Prometida, 559.998 morreram no deserto. Dos 600 mil que entraram, que nasceram no deserto, pouquíssimos foram os que serviram ao Senhor com alegria. Os profetas reclamaram. Samuel disse, o teu povo me rejeitou. Elias disse, todos morreram, não sobrou ninguém. Essa reclamação é geral, desde que o mundo é mundo. Sempre é pequeno o número de pessoas que servem ao Senhor integralmente. Então, para terminar, eu queria ler com os irmãos o texto de João, capítulo 15. No capítulo 15, versículos 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Está falando dele mesmo. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Então nós diremos, nós somos teus amigos. A gente até canta aquela música, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Então Jesus diz,
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então pense comigo, meu irmão, minha irmã, o discipulado na prática não é um programa, não é um curso, não é uma ordenação ministerial, não é um grupo pequeno, não é um culto, não é uma liderança específica, não é coaching, não é trabalho de 2 em 2. Todas essas ferramentas serão úteis se elas gerarem discípulos. O que é o discipulado na prática? É preciso haver um encontro com Cristo. Esse encontro gera um novo nascimento. E o crente que nasceu de novo vive 24 horas para obedecer e servir a Jesus. E quanto mais ele anda nessa direção, mais o reflexo de Jesus se torna claro na sua própria vida. E quanto mais ele caminha por essa estrada, mais a vida da presença de Deus transborda do seu interior. Como Jesus muito bem explicou a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água da vida. O discipulado na prática não é feito através de livros, provas, não é feito através de congressos, seminários, nem retiros. O discipulado na prática acontece com a pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado no meio dos santos. Os santos vivem para a glória de Deus. E enquanto o seu Deus é glorificado, o Espírito Santo acrescenta a todos aqueles que são alcançados. É um trabalho que vem de Deus para nós. O que nós fazemos para discipular? Servimos a Jesus. Será que nós poderíamos dizer para uma pessoa: meu irmão, me imite, porque eu tenho trabalhado e vivido para imitar a Jesus? Você lembrou do versículo, não lembrou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É assim que se discipula. É quando alguém no seu trabalho, na sua família, no seu condomínio, no seu prédio, na sua vida, olha para você e não vê mais você, vê Cristo em você. E quando você fala, beija, abraça, conversa, a presença de Deus o segue aonde que você vai. E quando você entra na casa da pessoa, não importa quão densas trevas hajam ali, quando você entra, a luz de Deus entra com você. Cristo é percebido. Não é a nossa inteligência, nem a nossa capacidade, nem a beleza que a nossa igreja é, o espetáculo de igreja. Mas o discipulado acontece quando a pessoa entra por aquela porta e quando o culto começa, ela quase pode tocar em Jesus, de tão presente que ele está entre nós. Não é um discurso, não é uma teoria, é a presença de Deus derramada entre nós. Um crente bem discipulado vale por milhares que estão atrás de pão. É melhor uma comunidade com 10 irmãos que nasceram de novo do que milhares de irmãos que não conhecem a palavra e logo não conhecem o Deus da palavra e logo crentes não são. Frequentadores de igreja, animados, trabalhadores, comprometidos com as propostas que a igreja entrega, mas dificilmente morreriam por amor ao Evangelho. Na hora que o bicho pegar, na hora que o discurso ficar duro, eles vão embora. Procurarão um outro lugar onde possam ser acolhidos, liderados e motivados. Vale mais 10 que nasceram de novo. 10 irmãos que nasceram de novo
vale por uma multidão que nunca conheceu o Senhor. Olhem para a história, vocês verão. Olhem a história da igreja, vocês verão. 1, 2, 3 pessoas evangelizam países inteiros, etnias, tribos, morrem, entregam as suas famílias, abandonam os seus empregos, enfrentam doenças, sofrem, choram, são presos, maltratados. Há também os ricos, que vivem bem, são embaixadores, diplomatas, empresários. Deus os usa de forma sobrenatural, mas eles largariam tudo se Jesus assim pedisse. Então, o discipulado na prática aponta para uma vida de conversão e fidelidade. Então, nós temos que nos perguntar: a quem nós estamos seguindo? Quais são as motivações que nos trazem à igreja, que nos levam para o seminário, que nos fazem ler os livros? Por que a gente canta? Por que a gente dá oferta? Por que a gente ora? Por que a gente se desloca para assistir o culto? É por causa de Jesus? Esse final de semana, vou encerrar com essa historinha. Eu estava em Curitiba, que eu faço mestrado lá. Na minha turma são vários pastores, são 32 pastores, de todo o Brasil. E um dos pastores que estava lá comigo está enfrentando um problema pessoal muito grande na igreja, muito atribulado, muito atribulado. Ele passou a primeira semana toda falando mal da igreja, dos irmãos, e reclamando como ele está cansado, como ele anda angustiado, como a mulher dele está sofrendo, como a casa dele está difícil, como as questões estão incomodando o coração. Ele foi só despejando amargura nas nossas conversas. Aí na sexta-feira da semana passada, eu estava no hotel, recebi uma ligação de um pastor que é amigo nosso aqui de Niterói, que agora é pastor lá em Curitiba, lá no Paraná. Ele foi transferido para lá, soube que eu estava lá, me ligou assim: pô, Leclerc, você está aqui em Curitiba, vem aqui pregar na minha igreja. Eu falei: claro, vamos lá, vou pregar na sua igreja. Eu fui lá pregar na igreja dele, e esse irmão amargurado estava comigo. Eu falei: rapaz, você vai comigo na igreja ou você quer ficar no hotel? Ele disse: não, eu vou na igreja, tem que ir na igreja. Eu falei: não, você não tem que ir na igreja. Ninguém tem que ir na igreja. Você é livre, cara. Pode ficar aí. Fica no hotel. Não, mas eu quero ir na igreja, eu preciso da igreja, eu tenho que ir na igreja, não sei o que. Eu falei: tá bom, você vai na igreja, mas nós vamos fazer um acordo. Você vai me prometer que você vai curtir o culto, gostar do culto, você vai cantar, como se não tivesse ninguém, você vai orar, como se você estivesse dentro de casa, você vai ouvir a palavra como se você estivesse comendo depois de meses sem comer. Você vai me prometer que você vai cultuar Jesus, porque a impressão que eu tenho é que você não faz isso há muito tempo. Quando eu disse isso, ele começou a chorar. E pastor, em atividade. Ele gaúcho, falou assim: pá, é verdade. Interessante isso que você colocaste. Há muito tempo que eu não vou para o culto para cultuar. Pô, que problemão, né? Eu não disse para ele, mas fico imaginando, deve ser um inferno esse negócio. Se você não vai para o culto para cultuar, vai fazer o que lá? É esse modelo mental nosso equivocado que nos ensina que ser discípulo de Jesus é estar envolvido com alguma coisa. Não. Ser discípulo de Jesus é receber a vida que Ele nos dá e ter disposição para entregar a nossa vida nas suas mãos, se assim Ele desejar. Ele foi para o culto, cantou com uma alegria enorme,
Depois voltamos para o hotel, ele queria ficar orando até 4 horas da manhã. Mas um culto simples, numa igreja tradicional, uma igreja batista pioneira, que é de uma tradição alemã, conservadora, culto duro, nos nossos padrões, um culto chato, cansativo, mas não importa o modelo, ele foi lá para ver Jesus e teve um encontro com Jesus naquela noite. Você entende isso, meu irmão? Modelo não salva, tempo não salva, denominação não salva, programas não salvam. Pedro descobriu quem é que salva. Ele disse: só tu tens as palavras de vida eterna. Então ele voltou mudado. E eu espero que isso faça diferença em toda a caminhada dele. Ele já sabia como era ser pastor. Agora ele precisava redescobrir como era ser discípulo. Igualzinho Marta. Aprendeu direitinho a servir, mas precisava redescobrir e prostrar-se aos pés de Jesus. Se Jesus ainda é o nosso mestre, então nós precisamos repensar a nossa postura de discípulos, para que a luz do Senhor transborde através de nós. Amém, meus irmãos?